Cristo anunciou, Kardec codificou, à luz de um novo tempo, a doutrina se firmou. O movimento cresceu, a verdade se estendeu. O tempo há de passar, Cristo há de Olá, nossas cordiais saudações a todos, pedindo a Deus que possa nos abençoar, que possa te levar paz e tranquilidade, se você já ainda não estiver com ela em seu lar, em sua vida. E aqui vamos dar continuidade a esse nosso trabalho do estudo sistematizado da doutrina espírita. Nós vamos agora para o módulo 2, né? Já fizemos o módulo 1, fizemos em 6 apresentações, falamos da promessa de Jesus, o nome da doutrina, o espírita é cristão, a terceira revelação, a Bíblia é a palavra de Deus e o tríplice aspecto. Esses foram os 6 programas que é só você retornar lá e tá lá na nossa playlist, no nosso YouTube do SEAC aqui de Saquarema. Agora nós vamos entrar, esse foi o módulo 1, agora nós vamos entrar no módulo 2, que fala da codificação espírita. É um trabalho que ele está fazendo paulatinamente, com muita tranquilidade. Agora aí a gente entra na parte histórica, contexto histórico, então vou procurar fazer de forma bem esmiuçada, para que a gente possa compreender bastante e, como eu digo, chegar em nossas conclusões. É isso? Então vamos dar continuidade a esse nosso 7º encontro do módulo 2 do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita da Federação Espírita Brasileira. Então vamos. Bem, como eu disse, vamos então trabalhando, né, como nós estamos trabalhando com esse estudo sistematizado, essa edição revisada da Federação Espírita Brasileira, e a gente traz algumas coisas para preencher, para poder a gente deixar a coisa muito bem explicadinha, nos seus mínimos detalhes, né? Então, vamos falar hoje da codificação. Codificação espírita é o módulo 2, onde a gente está, então, iniciando esse trabalho do módulo 2. E o que nós vamos ver aqui? Nós vamos ver esse contexto histórico do século XIX, na Europa, né? Onde tudo surgiu. Eu coloquei porque a gente vai trabalhar isso em vários outros, talvez 4, 5, não sei, a gente vai dividir para não ficar uma coisa tão longa e para a gente poder realmente, como é o nosso objetivo, fazer de forma que fique bem explicado, né? Para que nós possamos entender bem. Então, a gente começa questionando assim: quem, como e quando o Brasil foi descoberto? Por que essa questão, né? Para a gente entender algumas coisas. Quando a gente fala que foi descoberta, existem várias versões. Qual é a versão que eu aprendi lá nos meus bancos escolares, com as minhas primeiras aulas de história? O que que você aprendeu? Estava indo para Calicut, na Índia, com uma esquadra de 13 embarcações. Houve uma calmaria, ele se perdeu e aí ele avistou terra firme, era o Monte Pascoal, na ilha, lá no litoral sul da Bahia, né? Então, essa é a história que a gente aprendeu, Pedro Álvares Cabral. Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Quando foi isso? 22 de abril de 1500. Essa é a história que a gente tem lá nos bancos escolares. Quando a gente vai avançando mais o estudo, até quem faz história, por exemplo, quando a gente chega na faculdade, quando a gente começa a aprofundar mais, a gente começa a ver outras coisas. A gente vai ver que a Américo Vespucci, né, um italiano, ele tinha viajado pela costa brasileira em junho de 1499, um ano antes. Mas tem mais coisas, a gente vai ver ali, ó, Vicente Pinzon. Outros documentos indicam que o espanhol Vicente Pinzon
Tinha também passado por aqui meses depois de Vespúcio. Tem mais. Vamos ver lá. Diego de Lepa. O também espanhol Diego de Lepe seria outro navegador a viajar em mares brasileiros em 1500. Temos mais. Duarte Pacheco, né? Mas fontes um pouco mais antigas ainda indicam que o português Duarte Pacheco Pereira havia ancorado no Brasil em 1498 por ordem do rei de Portugal, Dom Pedro I. Que a gente entende de tudo isso, né? Que eu quero, onde é que eu quero chegar com tudo isso? O que diz o Espiritismo para nós? O que Emmanuel diz para a gente lá no livro A Caminho da Luz? Ele vai dizer para a gente que esse século XIX, ele começou, ele se desenrolava assim, uma torrente de claridades na face do mundo, encaminhando todos os países para reformas úteis e preciosas. Então, assim, Deus escreve, né? Tem um ditado popular que diz que Deus escreve certo por linhas tortas. Às vezes a gente acha que determinados acontecimentos tá tudo perdido, mas tudo tem um significado. E a gente vai observar isso, quantas coisas que aconteceram, quantas coisas estavam acontecendo, para que nós pudéssemos, então, chegar ao Espiritismo. A gente vai ver nesse livro chamado Século XIX, de René Raymond, lá na introdução, ele vai colocar: este século, por direito, pode ser chamado século das revoluções, porque nenhuma até agora foi tão fértil em levantes, insurreições, guerras civis, ora vitoriosas, ora esmagadoras. E o que a gente vai ver aí? A gente vai ver que houveram muitas guerras no século, durante todo o local, né? Guerra dos Boers, Guerra Civil Portuguesa, Guerra das Laranjeiras, da Tríplice, ou seja, Guerra Napoleônica, são muitas guerras que aconteceram nesse século, a gente falando de uma forma geral em todo o mundo. Essas revoluções têm como ponto comum o fato de serem quase todas dirigidas contra a ordem estabelecida, quase todas feitas em favor da liberdade, da democracia política ou social e independência ou unidade nacional. Então, assim, ele está colocando nessa introdução que todas essas situações, todas essas guerras, todas essas coisas, ela foi no sentido de que, tipo assim, ó, basta, a gente precisa mudar isso, a coisa não está boa. E aí foram acontecendo para que a gente tomasse um outro direcionamento. E depois a gente vai ver que, na realidade, esses acontecimentos, eles foram feitos não aleatoriamente, a gente vai observar que, assim, houve um prosseguimento nisso, né? A gente vai falar de guerras no Brasil, fez umas pesquisas lá, nesse período, então, olha só, Guerra da Cisplatina, farrapos, cabanagem, revolta dos malês, ó, Revolução Farroupilha, Sabinada, Baianada, tantas e tantas guerras também no Brasil. A gente falou das outras, estou falando também das que tiveram no Brasil, tudo nesse século. Então, esse século foi um século que a gente olhando, pô, mas tantas coisas aconteceram, e a gente vai ver que tem um encaminhamento, então, depois, mais à frente. Bom, ideias da Revolução Francesa sintetizadas. Então, essa ideia, que a gente vê que a gente está falando da Revolução Francesa. Então, as coisas da Revolução Francesa, elas começam, então, a clarear, porque elas vai sintetizar três frases importantes baseadas em tudo isso que estava acontecendo no mundo. E as frases mais importantes: liberdade, igualdade e fraternidade. Então, essas frases foram frases assim importantíssimas para que nós pudéssemos dar prosseguimento na liberdade, prosseguimento nos ensinamentos do Cristo. Foi elaboração, a gente vai ver na Constituição Francesa, foi elaborada essa Constituição, e que na introdução ela foi denominada Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Até então não tinha esse negócio, né? Não tinha essa coisa de direito. E Emmanuel vai lá também, nesse mesmo livro, Caminho da Luz, lá no capítulo 23, ele vai dizer para a gente que lições sagradas do Espiritismo
iam ser ouvidas pela humanidade sofredora. Então, a espiritualidade então começa então a preparar o mundo para receber o espiritismo. Jesus, na sua magnanimidade, repartiria o pão sagrado da esperança e da crença com todos os corações. Então a gente vê que a coisa tem um encaminhamento, tem um porquê, né? E aí nós vamos ver que esse século XIX ele representou uma dessas épocas em que nós fomos assim especialmente abençoados pela bondade superior. Por que que acontece tudo isso? Porque nesse período, né, além de acontecer assim essas contribuições todas que a gente está vendo, a gente vai receber também o advento do Espiritismo. Então, assim, a gente observa que tudo estava preparado para que aquilo acontecesse. E foi na Europa, né? Materializado no mundo físico pelo trabalho inestimável do professor Hipólito Leon Denisard Rivaio, que, ao codificar a doutrina espírita, adotou o pseudônimo de Allan Kardec, mas futuramente a gente vai falar também sobre isso. E aí a gente vai entender que esse século XIX ele foi uma era de muitas invenções. Nossa, até estudar isso aqui para a gente poder trazer aqui, a gente não imaginou quantas descobertas, quantas invenções e aconteceram em vários campos. E coisas que hoje a gente foi o pontapé inicial para que a gente tem hoje. Na matemática, né? Vamos falar da matemática. Houve uma revisão nos fatos fundamentais que se inicia na análise com o matemático francês Louis Colt. E aí, esse professor, ele é um catedrático e ele deixa mais de 500 obras escritas. Mais de 500 obras escritas. No campo da física, a gente vai ver que hoje, eu não sei se hoje está nesse nível, chama-se física clássica, mas eu acredito que sim, que compreende também a física clássica, compreende que isso é mecânica, a ótica, a termodinâmica, né, e a eletromagnetismo. E aí a gente vai ver o quanto isso evoluiu, porém, quase tudo aquilo que se ensinava sobre física lá naquele ensino médio, lá no ensino médio daquela que surgiu de lá, começou lá nesse início, lá no século XIX, né? Então, agora evoluiu, claro que evoluiu, a gente observa isso, mas tudo começou lá, as primeiras pesquisas, o primeiro movimento. A gente vai ver na química, na biologia, na eletricidade também, a gente vai ver a figura de Gay-Lussac, né? Joseph Gay-Lussac, que descobre uma coisa para a gente hoje é tranquilo, qualquer criança responde, né? Qual a composição da água? Eu acho que responde, né? Que é composta de duas partículas de hidrogênio e uma partícula de oxigênio. Mas foi essa, quer dizer, a gente imagina assim, quantas coisas surgiram a partir dessa descoberta pequenininha lá no século XIX. Vamos ver também, vamos ver aqui William Thomson, Lord Kelvin, que estabelece o conceito do zero absoluto. Ou seja, o que é o zero absoluto? É aquela temperatura na qual todo movimento molecular cessa. É aquele momento onde para a molécula se encerra. Isso é uma coisa bem assim estruturada, né? E ele então descobre também nesse século, né? Esse zero absoluto aí. E nós temos uma outra descoberta também fantástica, que hoje nenhum carro hoje estaria movimentando, hoje, se não fosse isso, já estaria puxado pelos carros de boi, que aí é Benjamin Silliman, que ele promoveu esse método do craqueamento do petróleo, ou seja, transformar esse petróleo nisso que a gente tem hoje como energia para movimentar os nossos veículos, para movimentar, movimenta o mundo, digamos assim, né? Mais um, Maia. Maia, ele descobre uma coisa impressionante, a versão da tabela periódica. A tabela periódica, olha interessante, 28 elementos. Hoje, se não me engano, nós temos 118 elementos hoje. Mas olha que coisa interessante, tudo que a gente olhar, tudo que a gente virar e olhar ao nosso redor, está dentro da tabela periódica, ou seja, existe um elemento químico que está ali, dentro daquilo que a gente pode observar. Claro, exceto o perispírito e coisas, porque aí são outros elementos que nós ainda não temos o conhecimento. Mas o importante desse entendimento é que tudo isso
no século XIX. Quantas coisas acontecem no século XIX? E aí, já antes, já no século XVIII, né, que dá início assim, aos grandes movimentos, começou, é claro, a coisa não é instantânea, né? Nos movimentos revolucionários europeus que derrubam esse absolutismo, né? Essa coisa de que alguém é o todo-poderoso e não depende de outro, eu sou o todo-poderoso. Então já se derruba esse. E aí implantam a economia liberal. E o liberalismo é uma forma diferente, né? Que é a doutrina político-econômica, que assim as pessoas têm essa capacidade de se libertar, elas têm umas ideias mais liberais da coisa, ou seja, pode pensar tolerância para as coisas. Aí começa, então, essa grande transformação e extinguiram uma coisa horrível, né? Que do antigo sistema colonial. Esse colonial é aquela onde a gente fala é que pela força, né? O colonialismo é pela força, é, você resistiu, apanhava, morria, e aí começa então, esse sistema começa a ser dominado. Movimentos apoiados nas ideias revolucionárias, nas ideias renovadoras, mudança, né, coisa da revolução, fala da filosofia, fala da ciência e divulga nesse século vários espíritos reformadores. E aí vem os denominados iluministas, né, enciclopedistas que estudam com uma mente diferente. A gente destaca aí Jacques Necker e Anne Robert Jacques. Então, assim, começa então a vir outros espíritos com esse movimento de mudança. Tudo isso a gente entende, meus amigos e amigas, para preparar para a vinda da terceira revelação. Tais ideias, de acordo com o Espírito Emmanuel, constituíram a base para que fosse combatidos, né, lá já no século XIX, já que aquilo começa tudo no século XVIII, vários erros da sociedade, da política. A gente está precisando dessas mudanças, vai acontecer ainda hoje, né? Fazendo só sobrar os princípios do direito divino, em nome do qual se cometiam todas as barbáries, né? Em nome de Jesus se matava, né, se fazia de tudo, se roubava, e as pessoas faziam isso, então começa a ter essa alteração. E nós vamos encontrar nessa pleide de reformadores, né, vários espíritos. A gente cita alguns: Voltaire, Mesquel, Rousseau, Delarte, Diderot, ou seja, vários espíritos então chegam, né, encarnam, né, já com esse propósito para que eles possam então auxiliar nessa condução para a chegada do espiritismo. E aí nós denominamos eles como espíritos reformadores, que faz essa reforma e prepara então o terreno para o espiritismo. Foram eles os instrumentos ativos do mundo espiritual para a regeneração das coletividades terrestres. Então a gente entende que Jesus está sempre enviando espíritos no preparo, auxiliando, ou seja, para uma coisa maior. Então, trazendo assim uma comparação com o mundo de hoje, né? Eu estou fazendo esse vídeo aqui em 2025 e a gente vê um conturbado muito grande acontecendo no mundo todo. Não é só no planeta, no Brasil, onde eu estou falando, mas no mundo inteiro. Muitas guerras, muitas cabeças com pensamentos não cristãos, não espiritualizados. Mas a gente sabe que isso é uma coisa que vai acontecendo, é necessário que aconteça, né? O mal é necessário, é de quem promova esse mal, mas as coisas vão se acertar porque nós temos fé em Deus, temos fé em Jesus como o condutor dessa nau. Ele é o nosso guia maravilhoso. E aí, então, nesse módulo 2 nós vamos ainda estudar a Declaração da Independência dos Estados Unidos, vamos ver o que que ela teve de influência, vamos ver a Revolução Francesa e Napoleão Bonaparte, interessantíssimo falar sobre Napoleão Bonaparte, vamos falar da Revolução Industrial, que foi assim o grande, né, o grande avanço, manifestações artísticas e culturais, não podemos deixar de passar isso, manifestações filosóficas, políticas, religiosas, sociais, científicas e
Aí nós vamos chegar, então, no Espiritismo, aqui no nosso momento, né? Então é isso. Por hoje é só, né? Nós vamos ficando por aqui, não queremos que isso fique muito longo. A gente solicita realmente que, sabe, que assistam quem gostou, sabe, dê o seu joinha aí. Eu nem sei se tem joinha no YouTube, né? Mas dê o seu joinha, dê o seu like, alguma coisa assim. É, Se inscreva no nosso canal. Se inscreva, acione aquele sininho, porque assinando o sininho você vai sempre receber as informações. Nós temos várias atividades. Atualmente nós estamos com esse estudo sistematizado, que é um estudo, então estamos com um estudo do livro Nossa, esqueci o nome do livro. Esqueci o nome do livro. Deixa eu pegar aqui para não errar aqui. Nós estamos nos domínios da mediunidade, né? Esse domínio da mediunidade a gente fala ele às sextas-feiras também às 18 horas. E durante toda a semana nós temos mensagens de livros, segunda, terça, quarta, quinta, mensagens de um determinado livro, para que você possa estar cada vez mais conectado com esse nosso atual momento. E todos os dias, às 12 horas, vai ao ar uma mensagem simplesinha, pequenininha, mas que pode fazer diferença. Então compartilhe o nosso canal, sabe? Faça crescer isso para que a gente possa divulgar essa doutrina o quanto mais longe. Que a paz de Deus esteja presente em nossos corações e até a próxima. Ou em qualquer lugar, de certo encontrará a mesma lei natural, regendo a sinfonia da vida universal. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei.